aumentar sua coleção de Ben 10 com bonecos, Omnitrix e veículos? Acesse agora nossa loja, o link tá na descrição. E finalmente saiu as primeiras imagens oficiais da nova HQ de Ben 10. E não só as primeiras imagens, como também a data de lançamento, visuais das transformações, sinopse e as primeiras páginas dos quadrinhos. A Dynamite é a empresa que vai ser responsável por produzir e lançar essa nova série de HQ de Ben 10, liberou algumas capas variantes, mostrando toda a seleção de 10 aliens do Ben nesse quadrinho, o visual do próprio Ben, juntamente do Omnitrix e algumas páginas de prévia que podemos ver os visuais do Vomax e também da Gwen. Então já se preparem para cair a ficha, porque Ben 10 tá de volta. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui as novas informações e imagens das novas comics de Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Então, sem enrolação, essas são as capas variantes, mostrando as 10 transformações que o Ben vai ter. E para nossa surpresa, não serão os 10 originais do clássico, mas sim os 10 originais do Ben 10 Reboot. Ou seja, os aliens são 4 braços, chama, diamante, XLR8, massa cinzenta, insectoide, ultra T, cipó selvagem, bala de canhão e o enxurrada. Vamos analisar todos eles e capa por capa. Na primeira, onde temos o Ben pulando enquanto o Omnitrix brilha de um jeito todo diferente, transformando e mutando o braço dele. Aqui nós temos todos os 10 aliens logo atrás, e a gente tem visuais bem legais e também muito bizarros aqui. O XLR8 está todo preto com alguns detalhes parecendo rachaduras de cor azul. Ele parece bem mais parrudo e menos esguio e curvado, e suas rodas nos pés parecem mais serras do que rodas. O diamante é difícil de ver, mas ele parece estar completamente pelado, sem nenhum traje, o que seria algo bem diferente de se ver. O Ultra T também vemos pouca coisa. O olho dele parece uma espécie de lanterna bem menor que o normal. O corpo parece mais alto e mais esticado, com um aspecto muito mais bizarro. Além disso, ele está com as cores roxas ao invés de verde, assim como é no Ben 10 Reboot. Bem abaixo dele vemos o cipó selvagem, que ao que tudo indica tem um corpo humanoide como no Reboot. Ele tem um olho com algumas pétalas em volta, similar a uma flor, dentes afiados e braços misturados com planta e galhos de madeira. E diferente da versão do Reboot, ele tem os apêndices do lado da cabeça, apesar desses serem bem menores que os do original. Indo pro outro lado da capa, temos ninguém menos que o Enxurrada, com um visual totalmente mecânico e parrudo, parecendo mais um tanque de guerra. Os braços dele mesmo parecem algum tipo de arma tecnológica ou coisa parecida. Acima dele temos o que parece ser um insectoide, carregando alguns traços do visual dele do Reboot. Ele tem um ferrão gigantesco similar a uma abelha, carregando algum tipo de líquido, e ele tem um corpo azulado. Os braços parecem com as garras de um louva-a-Deus, e da mesma forma seus olhos se parecem muito com um, sendo saltados e totalmente verdes. Ele tem uma boca com ferrão e 4 asas similares a de uma libélula, mas apesar de lembrar muito do Reboot, ele não é humanoide, tendo as 4 patas originais. Indo agora para os outros aliens, o Massa Cinzenta tá muito bizarro. A cabeça dele é gigantesca e cheia de veias, as suas mãos são enormes e ele ou usa algum tipo de óculos ou um dos olhos dele são fundidos em um único olho laranja com 2 pupilas. O Chama não tem mais a maior parte do corpo coberta por rochas. Na verdade, ele tem rochas apenas no peito, mãos e rosto, que agora parece não ter boca. As rochas são bem mais escuras e o formato do corpo dele tá bem diferenciado, tá mais esguio, mas sem dúvidas o mais diferente aqui é o bala de canhão logo acima. O corpo dele parece ter uma textura meio espessa, e também o corpo dele não tem formato esférico ou similar a de um panda, e na verdade ele lembra muito os Fera Havok da série original, com a diferença que os olhos desse bala de canhão lembra muito com os do Insectoide dessa mesma capa, porém na cor amarela. E o último alien, bem no centro, temos o 4 braços. Ele parece bem normal até, com o diferencial mais notável sendo uma espécie de pano ou um cachecol ou uma capa que ele está vestindo. Agora na próxima capa vocês vão notar que os designs dos aliens são totalmente diferentes, e o porquê disso? Bom, como confirmado pelo próprio Duncan Relow, quando perguntaram sobre o visual do Insectoide, nenhum desses designs são os finais que vão ser usados nas HQs. Eles são apenas para essas capas variantes. Tem um que pega mais coisa do clássico, outro que pega mais coisa do Reboot e assim vai. Então se você gostou ou não dos novos designs, se acalma porque ainda não são os finais. Mas de todo jeito, vamos dar uma olhada em como ficaram os aliens nessa segunda capa variante. No topo, tal qual uma estrela, vemos o Chama,
mantendo os aspectos do visual anterior, rochas apenas no peito, mãos e rosto, e sem boca, embora possamos ver o contorno da cabeça dele sem que a face seja apenas uma máscara flutuando numa chama. Além disso, podemos ver seus pés, onde ele tem rochas nas pernas sem cobrir os dedos. Do lado direito está um insectoide, muito diferente do visual anterior. Aqui ele claramente está puxando mais para o clássico. Ele tem uma grande asa e outra bem menor abaixo. Ele tem a cor verde, como no clássico, e ao que eu consegui notar, ele tem 4 pernas e 4 braços, sendo 2 desses braços ferrões de louva-a-Deus, e o ferrão dele se assemelha mais a uma cauda com ponto em forma de flecha, como de um diabinho do que algo que um inseto teria. E por fim, o rosto dele está praticamente irreconhecível, tendo aparentemente 2 olhos e algum tipo de bico. Agora indo para o lado direito, o XLR8 nessa capa agora sim está bem mais curvado, mas ainda tem todo o visual preto, parecendo estar com uma armadura, e suas rodas ainda mantêm um aspecto de serra, e também são gigantescas. Continuando no lado direito, mas agora descendo, o Massa Cinzenta aqui já aparece mais a sua versão da série clássica, 2 olhos separados em um corpo mais uniforme, tirando sua cabeça que agora é redonda, parecendo um cérebro exposto, lembrando um pouco como é o visual do Albedo Supremo. Do lado dele temos o Enxurrada, ainda parecendo um verdadeiro tanque de guerra, com tubos de águas nas costas e um corpo todo mecanizado com detalhes vermelhos, mas também sendo quase todo preto. O Diamante segue sem camisa, o que provavelmente indica que a versão dele realmente vai estar sem roupa. Os ombros dele são enormes e ele aparenta não ter boca. Agora aí no meio, 4 braços tem uma cara de poucos amigos, os olhos pretos com uma pequena pupila amarela, e ele também usa luvas que parecem serem feitas de metal, e o traje dele não tem a listra preta no meio da camisa do bem. Além disso, o Omnitrix está desaparecido nesse visual. O Cipó Selvagem nessa segunda capa tá tão grotesco e bizarro que nem eu consigo descrever ele pra vocês. O que eu consigo dizer aqui é que ele parece uma massa amorfa misturando um monte de planta, espinhos, gravetos e flores. E o que eu também posso destacar aqui pra vocês é que ele tem uma cabeça azul com dentes afiados, estranhamente muito igual ao do besta. Agora o Ultra T volta a ser praticamente igual ao seu visual do clássico, mas ele tá muito mais fortão, e por algum motivo a mão esquerda tem a forma de pinça. E por fim, se você achou bizarro o último visual do Bala de Canhão, esse aqui você deve achar no mínimo engraçado, já que ele tá com uma baita cara de peixe, mas pelo menos ele ganhou seu corpo esférico e rechonchudo de volta. E pra vocês que ficaram tristes por terem escolhido a playlist do reboot, que queriam ver o aquático, besta e o fantasmático, ou simplesmente se perguntam se outras transformações vão aparecer na HQ, quando perguntaram se o Ben irá desbloquear mais formas ao longo do tempo, e especialmente se o fantasmático e aquático e o besta vão aparecer, o Duncan responde que todos estão aí, mas que não havia espaço suficiente nas capas para todos. O que significa que sim, o Ben vai desbloquear novas transformações e nós veremos os outros aliens do clássico nessa comic cedo ou tarde. Agora, qual dessas duas variantes vocês mais gostaram? Ou acham que pode ter coisas melhores que ambas? De toda forma, vamos falar do visual do próprio Omnitrix. Podemos ver ele melhor em 3 capas variantes. A primeira, onde o Ben está meio agachado e atrás dele está o 4 braços, o Omnitrix é bem grande e tem algum tipo de aspecto mais orgânico, com várias linhas parecendo vários tubos fundidos em uma coisa só. Em outra capa podemos ver ele bem melhor, afinal é apenas o Ben exibindo o relógio. Ele mantém esse visual mais cheio de tubos orgânicos e dá pra ver que ele tem uma cor bem clara, sendo um cinza claro ou até todo branco. Até aqui tudo coerente até chegarmos na terceira capa variante, e nela temos o Ben com o braço levantado com o Omnitrix brilhando, e atrás dele temos as silhuetas do Ultra T, 4 braços e o que parece ser um insectoide e o Cipó Selvagem, só que com visuais extremamente diferentes dos outros dois que vimos antes. Nessa capa o Omnitrix é basicamente idêntico ao do clássico, voltando à sua cor preta com tubos brancos, e ele é apenas mais detalhado, exagerado e robusto. Quando questionado sobre essa diferença de design do Omnitrix, o Duncan Willow respondeu que ambos estão no meio do caminho, o que pode ser interpretado de duas formas. A primeira é que nenhum dos dois é o final, ou então significa que o Omnitrix vai mudar de aparência ao longo da HQ, como se ele fosse evoluindo ao longo do tempo. Fora isso, ele também acrescentou que terá um aspecto de horror cósmico na atmosfera geral da HQ, e não só nas transformações. E o que mais a gente sabe? E bom, sabemos que o plano para essa HQ é que cada membro da Man of Action tem a voz de direção geral da série, e que eles irão revezar entre si na escrita de um dos 2 arcos do quadrinho. E o primeiro deles, que vai começar nas primeiras edições, é o Joey Casey, que foi o responsável por escrever os episódios como Kraken e a última risada do Ben 10 clássico. Mas o principal também é que temos a data oficial de lançamento, que será no dia 6 de maio de 2026. E junto dessas capas, como eu havia mencionado antes, foram divulgadas algumas das primeiras páginas dessa comic, porém sem diálogos, apenas mostrando o desenho. E são as
as 4 primeiras páginas e elas começam mostrando o acampamento do primeiro episódio do clássico e vemos as figurinhas dos lutadores de sumô do bem, a mochila com figura de gatinho da Gwen, que inclusive tem um livro chamado Ciência do Espaço. Em seguida vemos o trio Ben, Gwen e Max sentados ao redor de uma fogueira. A página seguinte vemos eles conversando sobre algo que ainda não sabemos. O design do Vomax é bem curioso, ele usa um colete como no reboot, óculos e tem uma barba, além de parecer um pouco mais magro e mais forte. O diálogo segue até que, ao que parece, a Gwen fala algo que chateia ou irrita o Ben, fazendo ele chutar os gravetos com marshmallow e sair correndo em direção à floresta. E no último quadro vemos um militar dentro de uma cabine detectando a entrada de alguma coisa na atmosfera da Terra através de sensores. E como sabemos, é o Omnitrix chegando na Terra. Os últimos quadros mostram o Ben adentrando mais a fundo na mata e vendo a cápsula caindo no céu próximo a ele. E bom, é isso que temos por enquanto. Mesmo com alguns designs ainda não sendo finais, já dá pra sentir bem qual é a proposta da obra, algo mais experimental, com uma pegada de visual diferente, puxando um pouco mais pro alienígena raiz. Agora resta pra gente aguardar o mês de maio chegar pra finalmente ver essas histórias começar de verdade nas páginas. Mas agora me falem aí nos comentários, qual capa vocês mais curtiram, qual visual chamou mais a sua atenção e o que vocês estão esperando nessa nova fase de Ben 10 nos quadrinhos. Então fiquem ligados porque eu vou trazer atualizações assim que elas forem divulgadas. E como eu falei anteriormente, já podem comemorar porque Ben 10 finalmente voltou. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeo que vocês querem que eu traga, e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!